Comovida com a história de José e ainda o querendo de volta, Marineusa permitiu que José voltasse a morar com ela. Ele se mudou já na cadeira de rodas. Com José de volta em casa, as despesas aumentaram e ela passou a trabalhar na casa de Luciana, a pior patroa que ela já tinha tido. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. Marineusa só pensava em voltar para casa. Ela tinha lavado tantas roupas naquele dia que estava com os braços doloridos. A sua patroa tinha deixado juntar muitas roupas sujas fora do cesto, as tinha deixado dentro do guarda-roupa, e quando lembrou e colocou para lavar, acumulou muita roupa. Isso só fez com que o trabalho de Marineusa ficasse pior. Ela precisou deixar muitas das peças de molho para conseguir tirar as manchas, e isso atrasou e muito o seu trabalho. E demonstrando muita ignorância, e deixando claro que nunca havia lavado sequer uma peça, a patroa se aproximou de Marineusa e perguntou por que ela estava demorando tanto, e quando Marineusa explicou o motivo, a patroa respondeu com prepotência. Bom, eu tenho certeza que um desses vários produtos de limpeza que você compra com o meu dinheiro deve servir para esse fim, não é? Marineusa concordou com sua patroa apenas para ela sair e deixá-la terminar o serviço, do contrário, ela demoraria mais ainda para terminar de lavar as roupas. Quando a patroa saiu, Marineusa enfim se permitiu respirar. Ela pensava consigo mesma que aquela forma que a patroa falava era totalmente sem sentido, afinal, o dinheiro era dela, mas não era como se Marineusa estivesse comprando coisas para consumo próprio, as compras eram feitas para produtos que seriam usados na própria casa. Mas Marineusa já estava acostumada a ser tratada daquela forma. Desde que tinha começado a trabalhar na casa de Luciana, sua patroa, ela enfrentava aquele comportamento hostil dela. Ela tratava sua empregada com enorme desprezo e isso magoava muito Marineusa. Isso porque ela já tinha trabalhado em diversas casas e nunca tinha lidado com uma patroa tão maldosa. Luciana nunca tratava com respeito e fazia questão de sempre fazer piadas maldosas sobre o seu emprego, ressaltando o quanto ela precisava limpar com cuidado a sua casa e frequentemente passando o dedo sobre os móveis para ver se estava limpo ou não. Marineusa então colocou o restante das roupas no varal e avisou a Luciana que estava indo para casa. Aquele era o dia de receber o pagamento, que era quinzenal, e Luciana entregou a ela corretamente. Embora fosse um bom momento para ela, era também humilhante, porque Luciana sempre demorava para entregar, sendo que não era necessário, pois o dinheiro sempre estava separado em um envelope. Após alguns minutos, Luciana finalmente entregou a Marineusa o dinheiro, fazendo questão de ressaltar o quanto pagava bem, e que dificilmente outras pessoas pagariam um valor tão alto por faxina. O que era verdade, mas Marineusa sempre trabalhava mais do que trabalhava em outras casas, então, na verdade, Luciana não era nenhuma benfeitora. Mesmo assim, Marineusa sempre agradecia ao receber e ia embora se despedindo de Luciana, que não retribuía as palavras. Marineusa trabalhava ali em outra casa, mas o outro trabalho era bem mais tranquilo, pois a patroa era uma pessoa educada e que não a destratava. Mas esse outro trabalho seria apenas no dia seguinte, então, ela tiraria o restante do dia para descansar. Marineusa então correu para o ponto de ônibus para não o perder. Ela sabia que se perdesse o transporte público daquele horário só pegaria o seguinte em 40 minutos. Enquanto caminhava, Marineusa percebeu que seu celular estava tocando, e ao atendê-lo, já perguntou rapidamente se estava tudo bem. Ela vivia em constante estado de alerta, isso porque seu namorado, José, estava doente há um tempo. Ela atendeu o celular e José apenas perguntou se ela já estava voltando para casa. Quando Marineusa respondeu que sim, ele pediu para ela passar no mercado e comprar alguns aperitivos, e ela concordou encerrando a ligação. Assim que ela chegou ao ponto, o seu ônibus tinha acabado de passar e ela pôde ver as luzes traseiras do veículo ao longe. Marineusa suspirou, mas como não havia o que ser feito, ela decidiu ir ao mercado, assim pelo menos já compraria o que seu namorado tinha pedido. Ela entrou no mercado, e enquanto caminhava pelos corredores, foi acometida por lembranças dos últimos meses. Marineusa e José tinham ficado juntos por 5 anos, e ela sempre sentiu que amava muito José. Os dois nunca chegaram a se casar no cartório, mas ela praticamente já se considerava a esposa dele, e foi por isso que, quando ela descobriu que estava sendo traída, foi muito doloroso. Ela certo dia pegou o celular de José para ver as horas e viu uma mensagem estranha, com juras de amor. Ela perguntou a José, que respondeu que ela estava paranoica, porém, dias depois, Marineusa desconfiada, pegou o celular de José e constatou a traição. Era uma mulher que mandava até fotos íntimas para ele.
Marineusa tinha ficado irada e expulsou José de casa, jogando as suas roupas na calçada e gritando para ele partir. Naquele dia, José foi embora e Marineusa sentiu que tinha fechado um ciclo de sua vida. Mas ela estava errada. Saindo de suas lembranças, já dentro do mercado, Marineusa caminhou com uma cesta de compras e começou a pegar, nas prateleiras, os produtos que José tinha pedido para ela levar. Ela pegou alguns salgadinhos e bolachas, colocou na cesta e então foi até o caixa. Marineusa evitava ir àquele mercado, pois tudo ali era mais caro do que em seu bairro, mas pelo menos o atendimento era sempre muito educado e ela até mesmo já conhecia a atendente do caixa, chamada Paula. Ao ver Marineusa se aproximando, Paula sorriu cordialmente para ela e perguntou: "Olá, Marineusa, tudo bem?" Marineusa retribuiu o sorriso e disse que estava tudo bem, perguntando a Paula como ela estava. A jovem disse que estava tudo bem, mas Marineusa percebeu que quando ela disse isso, sua boca se curvou de uma forma estranha. Ela apertou os lábios como se estivesse se controlando. Mas Marineusa nada disse, apenas passou as compras e agradeceu a ela. Segurando as sacolas, ela saiu do mercado e ao se despedir de Paula, Marineusa viu que ela vacilou por um instante e seu olhar se tornou distante. E Marineusa se reconheceu naquele olhar. Ela mesma tinha ostentado aquele semblante durante meses. Após ter se separado de José, Marineusa tinha ficado arrasada, mesmo assim, voltou à sua vida cotidiana. O difícil era aguentar aos comentários que vez ou outra ela escutava, de que José estava aproveitando a vida, como nunca havia aproveitado ao lado de Marineusa. Estava saindo para farrear, estava bebendo, ficando acordado até o amanhecer de tanto dançar, e é claro, estava saindo com várias mulheres. Foi um período muito difícil para Marineusa, mas tudo mudou quando, após um ano da separação, José voltou a telefonar e mandar mensagens para Marineusa. Embora ela tentasse, não conseguia esquecê-lo e estava convencida de que o amava. José então implorou para Marineusa que o perdoasse e disse que estava mal, que não conseguia mais andar depois de um acidente. Comovida com a história de José e ainda o querendo de volta, Marineusa permitiu que José voltasse a morar com ela. Ele se mudou já na cadeira de rodas. Com José de volta em casa, as despesas aumentaram e ela passou a trabalhar na casa de Luciana, a pior patroa que ela já tinha tido. Como ela sempre saía para trabalhar, José também saía, dizendo que estava indo para as consultas médicas. Todas as semanas Marineusa perguntava como estava indo o tratamento, e José explicava a ela que a fisioterapia estava indo bem, mas que ainda não tinha muitas esperanças de voltar a andar. Quando José dizia isso, Marineusa o abraçava e dizia que tudo ficaria bem e que ela estaria ao seu lado. Marineusa, apesar de sempre estar cansada, estava muito feliz em ter José ao seu lado, mas algo ainda a incomodava. Quando ela ia ao mercado comprar algo de última hora e via Paula, ela sentia que tinha algo de errado. Como ela já conhecia a jovem há certo tempo, apesar de nunca ter conversado muito, certo dia, ela resolveu perguntar a Paula se estava tudo bem. O mercado estava com poucos clientes e o caixa só tinha Marineusa na hora, então Paula suspirou e começou a desabafar. Ela parecia muito aliviada em falar, e estava claro que ela precisava muito falar com alguém. Ela contou a Marineusa que o seu namorado estava a humilhando constantemente mandando ela embora de casa, mas que ela não tinha para onde ir. E o mais complicado de tudo é que ela estava grávida. Paula disse: "Eu tenho uma quantia em dinheiro guardada, mas eu não quero ficar sozinha, eu me sinto vulnerável, os meus hormônios estão alterados, então eu não quero ficar sozinha." Marineusa ouviu tudo aquilo e mesmo que mal a conhecesse, não conseguiu evitar e convidou a mulher para passar uns dias em sua casa se ela quisesse. Paula se surpreendeu com a proposta e Marineusa disse: "Bom, eu já sofri durante muito tempo sozinha, sei como é difícil, e como você tem o dinheiro para ir se mantendo, ficará tudo bem." Paula chegou a duvidar que Marineusa estava falando sério, mas quando entendeu que era verdade, ela aceitou. Paula passou a morar com Marineusa e José, e logo saiu de licença maternidade. Como ela ficaria em casa, Paula se comprometeu a arrumar a casa e preparar a comida. José ficava a maior parte do tempo fora de casa, mas quando estava lá, ele apenas ficava no quarto assistindo televisão, e dava privacidade a Paula. As coisas continuaram bem, até que José voltou a ter um comportamento verbalmente agressivo com Marineusa. Paula frequentemente via ele humilhar Marineusa e ficava revoltada com aquilo, afinal, ela sabia que era Marineusa quem o sustentava e sabia de seu histórico. Mas, mesmo assim, ela se mantinha em sua posição de visitante, nunca opinando sobre aquilo. Porém,
Tudo mudou quando Paula começou a perceber que José lhe lançava olhares nada sutis. Ela não falou nada disso com Marineusa, mas a situação ficou tão insustentável, que ela resolveu agir por conta própria, instalando uma câmera na casa. Paula sentia que aquilo talvez fosse errado, afinal, nem era sua casa, mas um pressentimento fez com que ela continuasse. Ela instalou 2 câmeras. Uma na sala e outra na entrada do quarto em que ela e Marineusa dormiam. Uma semana depois ela teve uma terrível constatação. Em dúvida sobre se mostrava ou não para Marineusa o que ela tinha descoberto com as filmagens, Paula ficou cada vez mais calada, até que Marineusa perguntou a ela se estava tudo bem. José estava fora naquele momento, numa suposta consulta médica, e Paula então respondeu a Marineusa. Eu não sei se te mostro, e Marineusa percebeu que a jovem estava em dúvida, mas pelo seu timbre de voz ela percebeu ser algo importante. Sendo assim ela respondeu. Me mostre. Paula então suspirou e mostrou para Marineusa uma filmagem de José andando sem dificuldades, a cadeira de rodas encostada em um canto da parede. Marineusa não conseguiu acreditar, a cena era tão absurda que ela precisou pedir para Paula mostrar novamente a filmagem, e quando a jovem o fez, Marineusa apenas conseguiu dar uma risada tristonha. Marineusa então disse a Paula. Obrigada por me mostrar, Paula. Naquele dia, Marineusa tinha ficado o dia inteiro deitada, até mesmo faltou no trabalho. Ela estava visivelmente abalada com toda aquela deplorável situação. Ocasionalmente Paula a ouvia chorar, até que finalmente entrou em seu quarto. Decidida, pegou o controle da televisão da mão de Marineusa e desligou o aparelho, dizendo em seguida. Chega, Marineusa. Eu não vou mais deixar que esse homem lixo te faça tão mal. Eu sofri com isso, você sofreu com isso, já chega, nós merecemos mais, você não acha? Marineusa não esperava aquilo, mas ela viu muita lucidez em tudo o que Paula estava dizendo, então ela respondeu a Paula. Eu concordo com você, Paula. Mas, o que eu poderia fazer para contornar isso? Eu sou fraca, não tenho determinação e aceitei dentro da minha casa um homem que me enganou e me traiu, e quando eu dei essa segunda chance ele fez a mesma coisa. Eu sou patética. Ouvindo aquilo, Paula disse. Patético é ele, Marineusa. Você é quem traz dinheiro para dentro de casa há muito tempo, é quem mantém a casa em ordem e quem aguenta ele aqui dentro, além de aguentar as humilhações da patroa no emprego extra que você só aceitou para sustentar 2 pessoas ao invés de uma. E como se chama uma pessoa com esse pulso firme? Guerreira. O único patético aqui é ele. Um parasita que se aproveita de você. Marineusa então parou para pensar e percebeu que tudo o que Paula estava dizendo fazia muito sentido. Ela então se virou para Paula e disse. Como eu vou expulsá-lo de minha casa? Ele vai tentar convencer as autoridades de que eu sou a errada, por abandonar alguém doente. É provável que ele até mesmo consiga tirar a minha casa. O que eu devo fazer? Paula pensou um pouco e disse. Eu tenho uma ideia. Nos minutos seguintes, Paula e Marineusa conversaram, debateram e chegaram a uma conclusão sobre o que poderia ser feito para se livrar, de uma vez por todas, de José. A semana seguiu normalmente, nada parecia diferente do habitual. José às vezes saía para as suas consultas médicas. Sempre havia mudanças nos horários dessas consultas, mas Marineusa não questionava, e ela sempre saía para trabalhar, ficando a maior parte do tempo fora de casa. Já Paula, ficava em casa, arrumando tudo e preparando as refeições, como acordado. Tudo seguia normalmente e ficou assim durante um mês. Embora José percebesse que Marineusa estava ligeiramente mais distante, falava menos com ele e parecia alheia quando ele tentava puxar conversa, ele não se importava, continuava seguindo a sua vida normalmente. Mas foi em um dia em que voltou para casa que tudo mudou. Ao entrar em casa, ele encontrou Marineusa e Paula, como de costume, mas junto a elas havia outra mulher. No impulso, José rapidamente se dirigiu à mulher, abrindo um sorriso e a cumprimentando antes mesmo de Marineusa. Ele fez o seu melhor e esperou que a mulher retribuísse o sorriso e ficasse corada como acontecia com várias outras. José tinha plena convicção de que era considerado atraente pela maioria das mulheres e usava isso a seu favor. Mas naquele momento ele foi surpreendido, pois ao invés de a mulher mexer no cabelo ou olhar para baixo timidamente, ela continuou a encarando e sua expressão continuou impassível, ao que ela apenas respondeu. Senhor José, por favor, queira me escutar. José, visivelmente confuso, foi até um canto da sala e parou para ouvi-la.
A mulher voltou a falar. Eu sou a doutora Beatriz, advogada da senhora Marineusa. A partir deste momento quaisquer dúvidas que tenha pode questionar a mim. Mas primeiro eu gostaria de apresentar as provas que tenho contra o senhor, para a segurança da minha cliente e do senhor também, entendeu? José estava confuso. Ele olhava para Marineusa e Paulo em busca de respostas, mas a expressão delas nada dizia e elas se mantinham em silêncio. A advogada então voltou a falar. Como o senhor aparentemente entendeu, eu vou continuar. A minha cliente, Marineusa, está processando o senhor devido aos meses em que se aproveitou da boa vontade dela alegando que estava doente. O senhor ficou durante 5 meses sob o teto dela, alegando que não conseguia mais andar e apresentando laudos falsos. Bom, nós vamos começar com... Mas a advogada Beatriz parou de falar, pois como se fosse uma criança na sala de aula pedindo para ir ao banheiro, José levantou a mão e disse, nervoso. Mas que diabos está acontecendo aqui? Quem você pensa que é? Calmamente ela respondeu. Eu sei que sou a advogada da senhora Marineusa. O senhor entendeu que está sendo processado por enganá-la durante 5 meses? Eu posso repetir tudo o que falei se o senhor não entendeu. Explodindo de nervosismo, José rebateu. Não é que eu não entendi, sua maluca. O problema é que isso é uma tremenda mentira. Contrariando o que José achava, a advogada não se alterou e nem se intimidou com o seu tom de voz, ela apenas foi até a televisão, conectou um pendrive e deixou uma gravação passar. Era uma série de filmagens que mostrava José andando tranquilamente pela casa, e na última e mais chocante gravação, era possível ver José indo até o quarto de Paula e a observando dormir. Ele não se aproximou da mulher, mas ficou um tempo parado na porta olhando e tocando a si próprio. Ao término da gravação, a advogada disse: Na minha opinião profissional, eu diria que você vai precisar de um bom advogado. Ela então se virou para Marineusa e disse: Na minha opinião, eu fico feliz que você vai se livrar desse fardo, um homem que é visivelmente perigoso e manipulador. A advogada então olhou para o celular e disse: Eles estão chegando em uns 2 minutos. Quando se passaram 5 minutos, policiais chegaram e José foi levado da casa. Em uma semana aconteceu o julgamento e José ainda estava tentando provar que era inocente, apesar de as provas contra ele serem contundentes. A juíza então explicou que Marineusa e Paulo estavam desconfiadas de que ele estava fingindo a doença e que por isso tinham instalado uma câmera de segurança, sem que José soubesse. E que através dessas câmeras, haviam sido captadas as imagens que José já tinha visto quando a advogada mostrou. Também foi constatado que José estava traindo Marineusa, e que as suas saídas para supostamente ir ao médico, nada mais eram do que encontros com uma amante. Além daquilo, José estava aos poucos sacando o dinheiro da conta de Marineusa e passando para a sua conta. Marineusa ouviu a juíza ler tudo aquilo e José olhou na direção dela. Era claro pelos seus olhos que ele esperava algum perdão de Marineusa, mas tudo o que ela fez foi encará-lo seriamente, deixando claro que ele não estava perdoado. O julgamento foi concluído, e mesmo que José tivesse sido condenado a poucos meses de prisão, Marineusa se sentia completamente liberta. Saindo dali junto a Paula, ela sentiu que aquilo era um recomeço. 4 meses após o julgamento, Marineusa se sentia muito melhor. Sem precisar sustentar José, ela se demitiu do trabalho de Luciana. O engraçado é que quando anunciou que estava se demitindo, Luciana implorou para que ela ficasse, dizendo que ela era a melhor empregada doméstica que já tinha trabalhado ali. Foi ótimo para Marineusa ver Luciana implorar para ela ficar e poder responder que não ficaria ali nem com um aumento de salário. Marineusa conseguiu se manter tranquilamente trabalhando em apenas uma casa, com uma patroa que a tratava com o devido respeito. Com a atitude de Marineusa, Paula criou coragem e se separou definitivamente de seu namorado. Ela buscou as suas coisas na casa dele e alugou uma casa para ela. Quando sentiu as contrações que precedem o nascimento, Paula foi levada por Marineusa para o hospital e o bebê nasceu saudável, e Marineusa se tornou a madrinha. As duas continuaram amigas, sempre saíam para passear com o bebê e a vida se tornou mais leve longe dos ex que tanto as fizeram mal. Com o passar dos meses, José foi libertado, e mesmo que Marineusa o visse às vezes na rua, ela apenas virava o rosto para o lado. Para José, restou a vida nas ruas, pois abandonado por Marineusa, a amante não quis viver com ele. Quando ele via Marineusa passar junto a Paula, ele só conseguia sentir que tinha errado com as duas e que merecia o destino. Você já conheceu alguma história parecida com a de Marineusa? Faria algo diferente dela? Comente a sua opinião.
Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.